nós vamos falar sobre o tripé da prosperidade. Você pode repetir isso comigo? Diga, tripé da prosperidade. Então, por favor, na semana passada nós não falamos de dinheiro aqui, nós falamos de honrar a Deus. É muito mais amplo. E hoje eu também não vou falar de dinheiro, eu vou falar de prosperidade. É muito mais extenso, é um leque muito mais aberto, né? Eu não perderia o meu tempo aqui para falar só de dinheiro. Falar só de dinheiro é muito pobre, é muito pequeno, né? É muito mesquinho. Então nós vamos ampliar o conceito, nós vamos aprofundar nisso. Você vai entender hoje aqui à luz da Bíblia o que é ser próspero, que vai muito além do que apenas ter dinheiro. Olha esse texto, 1 Crônicas, capítulo 29, verso 12, é o texto que vamos usar como partida. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, verso 12. A versão desse texto aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. E ela diz assim: toda a riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Que texto poderoso. Reflita no que está escrito aqui. Toda riqueza e prosperidade vem de Deus. Ele é o dono de tudo, Ele governa todas as coisas com o seu poder e com a sua força, mas a palavra de Deus diz que Ele pode tornar grande e forte qualquer pessoa. Sabe o que eu aprendo nesse texto? Que Deus quer prosperar os seus filhos. Eu acredito que eu sou um filho amado de Deus e que Deus quer me prosperar. Mais alguém? Deus quer nos prosperar. Agora nós precisamos entender o conceito bíblico de prosperidade, porque, como eu te disse, vai muito mais além do que apenas ter dinheiro. Tem gente que fala, eu quero ser próspero. Como? Se eu ganhar na Mega Sena eu viro próspero. Não tem nada a ver. Olha só, se você for procurar o conceito bíblico de prosperidade, você vai achar: prosperidade é aquilo que é bom, agradável, amável, considerado valioso. Não é aquilo que tem preço, é aquilo que tem valor. Próspero na Bíblia é aquele que é satisfeito, feliz, generoso, benigno, correto eticamente e de bem moral. Olhem só como é forte isso. Todos esses itens que eu acabei de citar para você devem estar dentro do combo de prosperidade, ok? Após a palavra da semana passada sobre honra, eu acredito que muitos de nós viveremos a bênção de quem honra a Deus. Qual é? Você se lembra? Celeiros cheios e lagares transbordantes. A palavra de celeiros cheios vai falar de fartura no teu sustento. Eu acredito que esse tempo está chegando sobre nós. Você vai ter tanta abundância para comer quanto para semear. Amém? É o trigo no nosso celeiro, né? Suficiente para te alimentar e para você também plantar. E lagares transbordantes de vinho vai falar de uma alegria que derrama e toca o que está do lado. Lagares transbordando fala de sermos felizes e fazermos outros felizes. Posso ouvir um amém por isso? Então a prosperidade, ela não vai falar só da minha felicidade, ela vai falar da felicidade de quem está do meu lado também, senão algo está errado. Então nós acreditamos, abre o coração e vem comigo nessa fé, que um tempo maravilhoso de Deus está por vir. Nós vamos viver isso, a bênção de Deus chegará a nós, amém? A prosperidade chegará, pois quando, eu preciso entender que pastor, o que dá start para a prosperidade na minha vida? Esse é o primeiro ponto. A prosperidade não é startada quando eu recebo, porque eu já ouvi pessoas dizerem assim, pastor, sabe por que eu não sou próspero? Porque ninguém me dá nada. Meu pai nunca me deu nada, minha mãe, na minha família, no meu trabalho, tudo eu tenho que ralar sozinho, nunca ganhei nada de ninguém. Eu conheço gente que já ganhou herança, eu conheço gente que já ganhou na Mega Sena, eu conheço gente que já ganhou no Tigrinho, eu conheço gente que já ganhou no Leãozinho, e tudo, e eu não ganho nada. Esses dias um irmão me procurou e falou assim, pastor, eu sou tão azarado que na minha sala tem 15 pessoas, o professor levou 15 brindes para sortear. E eu fiquei sem porque um miserável lá ganhou 2 vezes. Falei, irmão, você está azarado mesmo. Faz um banho de sal grosso, um negócio. Estou brincando, misericórdia. Então talvez você fica pensando assim, pastor, sabe por que eu não sou próspero? Porque ninguém me dá nada. Ei, deixa eu te ensinar algo aqui bíblico.
Se a prosperidade dependesse de alguém me dar alguma coisa para eu ser próspero, eu estaria sempre condicionado à tua ação. É por isso que Deus não criou o princípio assim. A prosperidade não starta quando eu ganho, ela inicia quando eu dou. O que vai empurrar e dar início à prosperidade na tua vida não é alguém te dar algo, é você dar algo para alguém. Todo mundo tem algo que possa doar. Lembra daquele menino que tinha só 5 pães e 2 peixinhos? Por que ele entrou para o grupo de prósperos? A doação dele alimentou mais de 15 mil pessoas e sobraram 12 cestos cheios. Porque ele ganhou? Não, porque ele deu. Então a prosperidade começa quando eu abro a mão e dou. Mesmo que você tenha só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, você pode dar. Ninguém tem tão pouco que não possa dar nada. Se você está vivo, você tem algo para dar. Então isso começa a prosperidade. Então eu já entendo isso na minha vida. Amém? Então, segundo a palavra de semana passada, nós decidimos honrar a Deus. E aí nós acreditamos, a bênção virá. Se preparem porque a bênção virá. Amém? Agora, como que nós nos preparamos para a bênção que está vindo? Estabelecendo esse tripé da prosperidade. Criando uma estrutura para que quando a bênção chegue, ela não se perca. Preste atenção, igreja. Nós precisamos fazer a nossa parte para sustentar aquilo que temos recebido da parte de Deus. Você conhece alguém que tem facilidade em gerar riquezas, mas não retém nada? Eu conheço. Tem gente que do nada você fala assim, puxa vida, o cara gerou um dinheiro, comprou uma casa, comprou um carro, cresceu e tal, e de repente passa um tempo, acabou tudo, não tem nada, a pessoa não segura. Então isso acontece muito. Aí eu quero te dizer que é automático, o que você planta, você colhe. Isso é um princípio universal. Então se você decidiu plantar financeiramente no reino de Deus, a colheita será inevitável, vai nascer bênçãos financeiras, vão nascer bênçãos financeiras, você vai colher na área do dinheiro também, celeiros vão se encher, lagares vão transbordar, mas e aí? O que eu vou fazer com isso? E aí eu preciso fazer isso virar prosperidade, eu preciso ir para o próximo degrau, dar continuidade nisso, e essa palavra de hoje vai nos ajudar a estabelecermos isso. Então o tripé, 3 pontos para gerar prosperidade. O primeiro deles é trabalho. Diga comigo, trabalho. Ih, pastor, já começou ruim, porque trabalho é um negócio chato. Deixa eu te mostrar que trabalho é bênção. É a primeira coluna da prosperidade. Leia comigo o Salmo 128, verso 2. Agora é a versão NVI. Diz assim: você comerá do fruto do seu trabalho, será bem-aventurado e próspero. Sabe o que quer dizer a palavra bem-aventurado? É mais do que feliz. Então o trabalho gera mais do que felicidade na nossa vida e gera prosperidade também. Gente, nós precisamos entender definitivamente que trabalho é uma bênção dada por Deus a nós, e o seu fruto gera prosperidade e nos torna mais do que felizes. Não, pastor, trabalho é maldição. Está lá no Gênesis. O Adão pecou e Deus castigou ele, mandando ele trabalhar. É por isso que eu tenho raiva de ir trabalhar. É por isso que eu estou imaginando que amanhã, segunda-feira, eu já estou assim, me moendo por dentro. Porque eu não gosto. Trabalho é chato. Ei. Trabalho nunca foi peso, segundo a Bíblia. Trabalho nunca foi maldição. Trabalho foi dado por Deus ao homem antes do pecado. Deixa eu te mostrar na Bíblia aqui. Gênesis 1 e 2 é o projeto inicial de Deus e original. Tudo que você encontrar lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2 é como Deus queria que a nossa relação acontecesse. Tudo perfeito, não tinha pecado, não tinha problema, não tinha nada, não tinha falta, provisão, comunhão, intimidade, tudo. Tinham inúmeros sims e um não só. E aí Deus planta o jardim no Éden e acontece lá. No capítulo 3 entra o pecado. Então de Gênesis 3 a Apocalipse 22 foi tudo para consertar a caca que o Adão e a Eva fizeram. Aí pastor, se eu pego eles eu mato. Não, eu e você no lugar deles faríamos o mesmo ou pior. Então fique de boa. Gênesis 1 e 2 é projeto original de Deus. Aí o texto que nós vamos ler está em Gênesis 2:15. Não tinha pecado na humanidade aqui ainda, ok? Gênesis 2:15 diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o que, igreja?
cuidar dele e cultivá-lo. Isso aqui é trabalho. Deus não pôs o Adão no jardim lá e falou assim: Adão, eu já coloquei uma rede para você maravilhosa, aquela de renda, confortável. Eu pus debaixo de um pé de coco, que ele já brota o coco gelado. A hora que ele está maduro, ele já desce com canudo na tua mão. É só aproveitar. Adão, fiquem à toa. Não. Adão precisava trabalhar para comer? Não. Mas Deus mandou ele trabalhar. Então o trabalho não é castigo, gente. O trabalho não é maldição. O trabalho é bênção de Deus. O trabalho traz dignidade para o homem. Jesus ratifica isso. Jesus não era um à toa, gente. Olha o que Jesus disse aqui em João 5,17. Disse-lhes Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Me diga, Jesus que multiplicava pães e peixes precisava trabalhar? Me diga, Jesus que fazia dinheiro aparecer na boca de peixe precisava trabalhar? Não. Pastor, mas esse contexto aqui você está tirando, né? Porque ele está falando aqui de trabalho para o reino e tal. Sim. Mas serve como exemplo de que Jesus era trabalhador, por quê? Porque ele pega a mesma profissão do seu pai, de carpintaria. Jesus sim trabalhava, mesmo sem precisar. Imagina, gente, fazer aparecer um dinheiro em qualquer lugar, debaixo de uma pedra, na boca de um peixe, no pé de um passarinho, ele passa voando e cai na mão. Jesus podia ter falado assim: não vamos fazer nada, vou chamar esses 12 aqui, nós vamos viver à toa, 3 anos, só curtindo. Não, ele trabalha. Agora, se Jesus que fazia milagres trabalhava, imagine eu e você, gente. Cutuca quem está do lado e diga assim: trabalho, irmão. Trabalho é bênção. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui. Quando o trabalho é o propósito de vida para nós, ele traz felicidade, ele traz realização, senso de missão cumprida e, é claro, provisão. Sim, o trabalho vai trazer o sustento, é inevitável, mas eu não faço por troca. Tipo assim, eu só vou trabalhar se eu ganhar alguma coisa. Não, quem faz isso é escravo. Você não faz por barganha, visando retorno. Você faz o nosso trabalho. Nós precisamos entender como igreja que vive o céu na terra, que eu trabalho para estabelecer na terra o que o Pai Celestial confiou em mim. O mundo se torna melhor quando eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer. Amanhã cedo eu saio de casa para desenvolver o meu chamado. O Pablo da mesma forma, a Ana Lúcia da mesma forma. E aí por aí vai. Cada um de nós aqui. O Kelvin vai para a empresa que ele trabalha. A Stephanie vai. E todos nós, como uma família, vamos formando um quebra-cabeças, exercendo o chamado celestial na terra com excelência, com alegria, com honra. O mundo é melhor quando a igreja entende que o trabalho é a manifestação do céu na terra, através daquilo que Deus me deu. Deus me deu habilidade para uma área, Deus deu para a Jaque habilidade em outra área, Deus deu para você em outra área, e assim vai. E juntos nós formamos um ecossistema celestial na terra. Quem me entende, diga amém. Então é isso, quando você sair de casa amanhã, você está saindo para abençoar a terra, com aquilo que Deus colocou dentro de você. Uau, eu me empolgo com isso, isso é poderoso. Agora deixa eu te ensinar uma coisa aqui bem pastoral. Por favor, peguem pitadas de amor, mas com força, e coloquem nas minhas próximas palavras. Quando eu falo assim, vocês sabem que já vem bucha, né? Vou até beber uma água. Não existe prosperidade sem trabalho. Não existe prosperidade com dinheiro fácil. Não existe prosperidade com atalhos. Pastor, existe sim. Porque eu agora baixei um jogo do Triguinho no meu celular. Até Triguinho mesmo, né? E eu estou ganhando horrores. Pastor, você que não conhece as bet da vida. Bet, gente, é aquele negócio que você põe um pau, um toco, uma bolinha e você vem, arruma um bet nela e ela vai embora. Essas bet, esses jogos, essas coisas, tigrinho, não sei o que, virtual, isso é demoníaco para roubar a saúde e a vida das pessoas. Não caia nisso em nome de Jesus. Pastor Carlito me disse semana passada um dado assustador, que 43% das pessoas que jogam esse tipo de coisa são evangélicos. Vocês estão falando, vixe? Mas quase a metade daqui está nesse grupo, se a gente for fazer esse cálculo. Tomara que não. Tomara que essa comunidade aqui viva o céu na terra de verdade.
Não, pastor, agora eu não jogo tigrinho não, pastor, eu jogo é bet. Por exemplo, se o Flamengo ganhar, eu apostei hoje 100zão, se ele ganhar eu ganho 1000. Ah é? Então você acredita mesmo nisso? Vamos pegar o próprio Flamengo como exemplo. Um dos melhores jogadores do Flamengo, chamado Bruno Henrique, está envolvido num escândalo, de que o irmão dele ligou para ele há alguns anos, 3 anos se eu não me engano, e disse assim: ô mano, se você tomar um cartão amarelo aí, eu apostei lá, eu ganho 10.000. O que o irmão fez? Forçou um cartão amarelo. Agora me diga, o Bruno Henrique é um dos melhores jogadores do Brasil. O cara é multimilionário, não sabe nem o que tem de dinheiro. O irmão dele pediu 10.000 para ele, era a mesma coisa de eu dar 10 reais para alguém. Ele poderia ter pego do dinheiro dele e dar para o irmão, mas ele prefere fazer um rolo, uma falcatrua para beneficiar os irmãos. Você me diz que isso é correto? Isso é engano de Satanás, não entre nisso. Isso o diabo está usando para destruir famílias. Gente, eu atendo pessoas que dizem assim: pastor, eu perdi tudo que eu tinha com isso. Isso é triste, irmãos. Isso é viciante, isso escraviza. Isso não é um caminho para a prosperidade, gente. Não é definitivamente. Não existe caminho fácil. Tem que trabalhar. Não existe ganho fácil que gere prosperidade. Lembre-se, prosperidade tem que ser algo benigno, algo correto eticamente, algo de bem moral. Isso tudo faz parte da proposta de prosperidade. Vocês estão vendo os famosos aí ter que passar apuro na CPI das bets, de dar satisfação de milhões que eles estão ganhando, com milhares de vidas destruídas. Não, pastor, eu não jogo nisso não, mas eu jogo num jogo que é regularizado, é a Loteria Federal. Sabe, tudo jogo de azar, o nome já diz, gente. Não tem prosperidade com isso. Você sabia, pastor, mas eu já ganhei um dinheiro. 95% das pessoas que ganham prêmios de loteria perdem tudo que ganharam. Por quê? Porque esse não é um caminho divino. O que você ganha do nada, você perde do nada. Você não tem estrutura para sustentar. Se você tivesse, pastor, mas estão sorteando aí agora 50 milhões, se eu ganhar minha vida muda. Muda mesmo, ela desgraça de vez. Que isso, pastor? Se você tivesse condições de ter 50 milhões de reais, você teria. Eu não tenho condições de administrar 50 milhões de reais. Por isso que eu nem jogo com isso. E é isso que gera uma tragédia. Eu vi uma reportagem de um cara, quando tinha o Jô ainda, faz tempo, né? Mas foi muito forte essa reportagem, porque ele foi contar que ele ganhou na loteria um prêmio de milhões. Aí ele chamou todo mundo da família e falou assim: ó, eu vou dar um lote para cada um e um carro zero. Aí ele dizendo que a família excomungou ele, porque o lote que ele deu não tinha casa, e o carro zero que ele deu era um carro popular. E a família disse assim para ele: miserável, ganhou esse tanto de dinheiro e está me dando um carro popular? Você está entendendo o que é isso, gente? Isso não é bênção, isso traz problemas. Então o caminho da prosperidade é trabalho. Não vá nessa onda, pastor, eu já estou escravo, eu já entrei nisso, eu não consigo sair. Peça ajuda, guerreiro, peça ajuda, mulher, peça socorro, peça oração. Nós vamos juntos lutar para você sair disso, porque realmente isso tem arrebentado milhares de famílias, e isso não é de Deus, amém? E não é só jogo não, é caminho, todo caminho fácil no trabalho. Sempre vem uma proposta do inferno, falou: ó, faz isso aqui, ó, por baixo dos panos, ó, se você pegar esse atalho aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Não funciona, gente, não funciona. Tem dinheiro que vem assim na nossa vida, que a gente nem esperava, tem, mas é legal. Por exemplo, nós temos a nossa empresa de representação do Devocional Café com Deus Pai, e aí o nosso melhor cliente, que mais comprou de nós ano passado, esse ano eu tentei vender para ele, nada, e não vendeu, porque lá são dois donos que compram, e o contato que eu tinha: não vou fechar, não sei o que, não me respondi e tal. Aí passou, falei para a Rosane: amor, perdemos a comissão do nosso melhor cliente. Passa alguns dias, o escritório do Café com Deus Pai me liga e fala assim: ó, pastor, vai entrar tanto de comissão para você, porque o cliente tal fechou uma venda, a maior de todas, a nossa maior comissão do ano. Eles fecharam direto lá, e o escritório fiel, honesto, me procurou e disse assim: é cliente seu, a comissão é sua. Eu falei: meu Deus, eu nem fiz nada e ganhei um dinheiro desse. Até hoje está pingando lá na conta, gente. Glória a Deus. Não fique com o zoião não, me abençoe aí, gente. Quando você conta bênção, eu me alegro com você. Vocês ficam aí agora me olhando com esse zóio branco. Bênção. Mas aí, foi dinheiro fácil?
Não, não foi dinheiro fácil, porque o cliente foi trabalhado anteriormente, tinha um contato. Claro que foi um dinheiro inesperado, então essas coisas podem acontecer. Meu Deus, uma bênção caiu do meu colo assim, do nada, tal. Mas não é ilegal, não pode ser ilícito, senão não é prosperidade, senão não tem a mão de Deus. Quem me entende, diga amém. Então bora trabalhar? Esse é o primeiro passo da prosperidade. O segundo, a administração. Diga comigo, administrar. É o segundo ponto da prosperidade. Gente, não adianta nós trabalharmos, colhermos do fruto desse trabalho, e isso envolve dinheiro também, porque é inevitável, né? Eu trabalho, o dinheiro vem, mas eu não saber administrar. E nesse ponto aqui é onde muitas pessoas deixam a prosperidade escapar. Por quê? Porque não tem sabedoria para cuidar dos talentos que Deus confiou. Deus dá talentos para todo mundo. Você lembra da parábola de Jesus lá? Todo mundo recebeu talentos. Alguns receberam 1, outros 5, mas todo mundo recebe. Mas teve um que não teve sabedoria. A maioria, olha, isso que eu estou te falando aqui é fruto de 28 anos pastoreando, atendendo pessoas, aconselhando e vendo realidades. A maioria das pessoas sofrem não por nunca terem, mas por não saberem administrar quando tem. A bênção chega, a provisão chega, o dinheiro chega e vai pelo ralo. A pessoa no primeiro salário novo, ela já faz uma loucura. Por exemplo, imagine que você tem um salário e até o final desse mês o teu patrão vai te chamar e vai dizer: dobrei o teu salário. Alguém recebe essa bênção? Alguns não receberam porque não pagam salário, são patrões, né? São empresários. Então imagine que até o final desse mês o faturamento da sua empresa vai dobrar, amém? Pronto, glória a Deus. Mas aí vamos voltar para o empregado. Ele ganha R$2.000 por mês. O patrão chama ele e fala assim: olha, fulano, eu estou te dando uma promoção e agora você vai ganhar R$4.000 por mês. Ele, o dobro. Ele finge costume para não passar vergonha, mas quando ele sai da sala ele já liga para a mulher: amor do céu, pega a sua melhor roupa, porque hoje a gente come no coco bambu. A gente come o bambu, come o coco, come tudo que tiver lá, sobremesa, chama os meninos, prepara, amor, nem lancha, porque hoje vai tocar o terror lá naquela churrascaria Gramada, vamos comer até a grama que tem lá. Amor, eu agora ganho R$4.000. Aí ele já sai dali, ele passa numa concessionária, e ele já compra um carro novo. Por quê? Ele vai ganhar R$2.000 a mais. Aí ele faz uma prestação de R$1.500. 60 parcelas do carro novo. Gente, isso é sabedoria, isso é administração. Pastor, eu vou comemorar. Comemorar o que, criatura? O teu salário acabou de mudar. Espera. Por quê? Porque o teu patrão te deu um cargo novo e dobrou o seu salário. Mas se você não der conta de desenvolver o que ele fez, você não vai voltar para os 2.000. Você vai para a rua. E aí? O que você vai fazer com as 60 prestações de 1.500 do carro? O que você vai fazer com os bambus que você comeu? Perdeu. O que era bênção virou desgraça. Quem está me entendendo aqui, gente? Espera. Não sai igual doido. Pastor, minha empresa faturou o dobro esse mês. Bora, compra mais um carro, investe, abre uma filial. Espera, criatura. Você precisa fazer um balanço no mínimo semestral, para saber o quanto a tua empresa vende, qual é o faturamento dela. Não é na tora. Deixa eu te dar um conselho. Isso aqui é um conselho pastoral. Pastor, você está invadindo minha vida, você não tem nada a ver com isso. Realmente eu não tenho, mas eu estou te dando um conselho de amor. Você ganha 2.000. Você acostumou a viver com R$2.000. Aí, glória a Deus, o teu salário dobrou para 4. Mantém, criatura, 1 ano dentro dos 2.000. Como se não estivesse ganhando nada mais. Continua, você está vivendo até agora assim. E faz uma gordura, faz um saldo de 1 ano guardando esses 2.000. Aí daqui 1 ano você vai pensar, aí o teu salário ficou mesmo nos 4. O faturamento da empresa cresceu mesmo, não foi ilusão. E aí sim você vai pensar em comprar mais um carro, abrir uma filial, em trocar de carro, em comer no bambu e no coco. Aí você vai poder fazer o que você quiser. Mas aí você gerou uma estrutura. Isso é administração, gente.
Pastor, mas isso é tão básico. Mas é no básico que as pessoas estão fracassando. Pastor, você não podia dar uma palavra assim mais profunda para nós não, na área financeira? Tem. Empreendedores do reino, pode vir aqui, nós temos profissionais maravilhosos que estão dando treinamento. Mas hoje nós vamos ficar no basiquinho, porque é onde, como pastor, que eu vejo que a maioria já perde. Sabe que a gente não sabe administrar. Pastor, mas eu não sei administrar porque eu não tenho sabedoria. Então eu vou te ensinar agora na Bíblia como conseguir sabedoria. De duas formas. A primeira, peça para Deus. Você vai ter sabedoria se você pedir para Deus. Tiago 1,5. Se porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Ele dá e dá muita, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Deixa eu te dar uma dica pastoral. Sabe quando você está passando aquela luta financeira terrível, que você acorda no meio da noite sem sono, você aperta no relógio 2:30 da manhã e você só fica aquele problema, aquele cliente que perdeu, aquele negócio que deu errado, aí você perdeu o sono. O normal nosso é amanhecer pensando no problema. Deixa eu te dar um conselho. Nessa hora, dobra o teu joelho do lado da cama e ore a Deus e fala: Deus, eu estou passando por um problema terrível, mas eu aprendi lá com o pastor Daniel que se eu pedir sabedoria, o Senhor vai me dar. Então eu te peço agora sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria para sair dessa situação que eu entrei. Me dá sabedoria para resolver esse problema que eu não vejo saída. Eu quero te dizer, irmão, que milagrosamente você vai receber uma luz do alto no teu coração. Você vai perceber algo que não tinha percebido. Você vai ver uma porta aberta nova se abrindo. Talvez você vai pegar no sono e quando acordar de manhã, a solução está lá no teu coração e você não tinha pensado. Por quê? Porque é Bíblia, gente. A Bíblia diz que se a gente pedir sabedoria, Deus dá. Então peça para Ele. Peça mesmo. E qual é a outra forma de conseguir sabedoria? Ouvindo pessoas sábias. Olha Provérbios 11:14. Diz assim: não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros há segurança. Então, se você não tem alguém que te dá uma direção de sabedoria, você vai fracassar. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselhos, o que é isso? É falar com muita gente. Você vai encontrar segurança. Vai trocar de carro? Conversa com pessoas. Estou pensando em comprar um carro elétrico. Pede conselho para quem já comprou. Estou querendo comprar um carro híbrido. Pede conselho para quem já comprou. Estou querendo abrir uma empresa agora no ramo alimentício. Fale com quem já está lá. Quando Maria engravidou, o que o anjo falou para ela? Vai para perto de Isabel, tua prima. Por quê? Porque você acabou de gerar um bebê aí que é fruto de milagre e ela já está vivendo isso. Ela está 6 meses na sua frente. Cola nela. Isso se chama mentoria. Amém? Isso se chama estar perto de quem já chegou onde eu quero chegar. Converse com pessoas. Pare de fazer as coisas só pela tua cabeça. Pede conselho, mas pede conselho e ouve o conselho. Porque tem gente às vezes que pede conselho, um conselho de Deus, um monte de gente fala, testifica e tal, e a pessoa vai e insiste naquilo. Abra, por quê? Às vezes você vai pedir um conselho e ele vai ser diferente do que você queria. E é para isso que serve, para a gente ponderar. Então não vai afoito não, porque isso só se dá mal. Então nós vamos nos tornar mais sábios. Posso ouvir um amém por isso? Sabedoria, gente, para administrar, saber o que faremos quando nós temos algo nas mãos. Por quê? Um erro pode custar muito caro. Você já viu como o mundo hoje está girando aceleradíssimo? Você errar hoje é difícil consertar. Não trate de forma irresponsável aquilo que Deus lhe der. A Bíblia é totalmente contra desperdício, gente. Eu tenho um problema seríssimo com desperdício. Quer ver eu ficar maluco, eu chegar aqui na segunda ou na terça e ver que um ar ficou ligado desde domingo, gelando os anjos, só se for, porque às vezes acontece, né? Os anjos estão até com a asa encolhida de frio. Aí eu olho e falo assim, meu Deus, se na minha casa eu passo mal, imagina aqui, gente, que é dinheiro nosso, santo, dízimo, oferta. Não pode ter desperdício. O menino vai lavar a louça, lá em casa acontecia isso. Menino, vai lavar a louça, menino, vai lavar. Aí estava aqui passando a bucha no prato e a torneira ligada. Eu falei, fecha a torneira. Está lavando o ralo? Depois que ensaboar, põe lá. Não, pai, já deixa direto, que já vai correndo. É desperdício, criatura. Luz acesa sem ninguém na sala, desperdício. A Bíblia não apoia
quantos cestos cheios sobraram de pães e peixes quando Jesus multiplicou? 12. O que Jesus fez? Joga fora, porque eu multipliquei esse e multiplico de novo. Foi isso? Não. Ele falou, guardem para que não haja desperdício. Se Jesus, que fazia milagre, não desperdiçou, por que nós insistimos em desperdiçar? Sabe aquela conta de energia que chega na tua casa lá da Equatorial abençoada? Ela vence dia 11. Tem uma multa lá de 2% se você não pagar no dia. Aí a grande maioria, não paga. Por quê? Só 2% de R$180 vai dar o quê? Deixa eu te dizer. 2% de multa, se você pegar aquele mesmo dinheiro e aplicar em CDB, você vai demorar mais de 2 meses e meio para receber de volta. Ou seja, o que você perde em um dia, você demora mais de 2 meses e meio para recuperar. Pastor, mas luz acesa na sala, jurinho de Equatorial, isso aí é o mínimo, não é isso que está me deixando quebrado. Alguém aqui já tropeçou numa montanha? Eu nunca vi ninguém com o pé quebrado e falar assim, chutei o Morro do Mendanha. A gente tropeça em pedras pequenas. São nesses mínimos detalhes que a nossa prosperidade está indo embora. Nós não estamos cuidando e ela está esvaindo. Está esvaindo. A Bíblia diz que a forma como eu administro o pouco vai determinar se eu serei colocado sobre o muito. Se eu não cuido do pouco que eu tenho, Deus não vai me confiar o muito. Você consegue notar o estrago disso? Então, Mateus capítulo 25, verso 23, então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E esse texto foi citado por Jesus exatamente quando ele ensinava sobre o que fazemos com os talentos que recebemos. Não desperdice, cuida, sabe? Cuida lá dos mínimos detalhes. Não estou falando para você se tornar um homem miserável, uma mulher miserável, mas não desperdiça as coisas não, gente. Faz tudo certinho, porque a bênção de Deus está aí. Posso ouvir um amém? E terceiro e último ponto da prosperidade, porque é um tripé, fidelidade. Diga comigo, fidelidade? Primeiro, nós devemos ser fiéis a Deus. Lembra da palavra de domingo passado? Honra a Deus. Isso aponta para essa palavra. O ciclo, preste atenção. Se eu e você honrarmos a Deus com as nossas finanças e formos fiéis, nunca vai parar. Por quê? Porque eu honro a Deus, eu sou fiel, eu me torno feliz, próspero, eu vivo em paz, a bênção de Deus chega na minha vida, e eu não paro, eu continuo honrando a Deus, abençoando pessoas, desfrutando da plenitude que Ele tem para mim. A roda não vai parar de girar, não tem como dar errado. Agora, claro que isso tudo tem que vir acompanhado de administração e de trabalho, ok? Mas nós precisamos ser fiéis a Deus. Preocupe-se com isso, e aí eu não vou repetir o que eu falei na semana passada. Eu aconselho você a assistir a palavra, que vai falar muito sobre como nós tratamos Deus com as nossas finanças. Mas não é só ser fiel a Deus, é também sermos fiéis às pessoas que nos cercam. Nós que somos casados, nós precisamos tratar com fidelidade o nosso cônjuge, porque isso é algo que ataca diretamente a vida financeira. Você sabia que a Bíblia diz que o adultério ataca diretamente as finanças? Talvez você conheça algum homem que, quando ele começou a namorar com a namorada que hoje é a esposa, não tinha nada, né? Não tinha um couro para dar acesso em cima, não tinha nada. Pobre de maré. E a mulher estava lá firme com ele, andou de bicicleta, repartiu um x-tudo no meio, porque não tinha dinheiro, andava a pé, porque não tinha dinheiro nem para o ônibus, o miserável, e aí foi, né? Isso aqui eu estou falando da minha própria vida, amém? Não é da tua não. Magro, que o paletó de liça tinha uma só, assim, só uma, feio, né? Pobre, glória a Deus, a Rosana foi uma mulher de fé. E aí o que acontece em alguns casais? Quando a mulher está ali, roendo o osso com ele, aí acontece do cara crescer, enriquecer, ganhar dinheiro. Não é o meu caso, tá, gente? Não nasci para ficar rico não, e nem quero isso. Meu chamado é outro. Mas, sabe, às vezes a gente vê isso com os famosos, né? Porque a vida deles é mais pública. O
cara estava ali com a mulher do nada, é um cantorzinho que não cantava nem bar, aí de repente ele explode, vira um cara multimilionário no Brasil. O que ele faz? Pei, você não serve mais. Show, entra a infidelidade, larga o casamento. Sabe o que entra nisso? Destruição financeira. A destruição financeira é diretamente ligada ao adultério. Deixa eu te ensinar algo aqui bíblico. Davi foi dar um conselho para o seu filho Salomão, dizendo assim: filho, não adultere, não se deite com a mulher alheia. E aí ele vai dizer, Provérbios capítulo 5, verso 10, não adultere, nos versos anteriores. No 10 ele diz, para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não acabe em casa alheia. Tem esse texto aí para nós, gente? Provérbios tem aí, gente? Provérbios 5:10. Para que os estranhos não se fartem dos seus bens, e o fruto do seu trabalho não se acabe em casa alheia. Olha só que sério isso. Quando o adultério entra, a traição entra, a infidelidade, isso destrói as finanças. Então, maridos, sejamos fiéis às nossas esposas, esposas sejam fiéis aos maridos. Não adianta você falar assim, eu entrego o dízimo, eu sou fiel a Deus, mas e a esposa? Aí já não tem nada a ver com as finanças. Tem tudo a ver. Outro ponto que nós devemos ser fiéis aos colaboradores, patrões, funcionários, parceiros de trabalho. A Bíblia vai dizer que nós devemos ser fiéis também. Olha Colossenses 3:22 aí. A Bíblia diz, servos, quem é funcionário, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Então, você que trabalha para alguém, seja fiel ao seu patrão, sabe? Se ele combinou com você um salário para você prestar um serviço, e nesse contrato não está ficar no WhatsApp durante o expediente, conversando com a tua família, resolvendo problemas, no grupo da escola, até da igreja, isso é infidelidade. A não ser que o teu patrão sabe que você faz essas coisas e para ele está tudo certo, então ok. Mas se não está, cada minuto que a gente tira do trabalho para resolver coisa particular, seja pelo celular, é infidelidade, gente. Sabe, então pastor, de novo, isso é coisinha pequena. São nessas coisas pequenas que nós tropeçamos. Seja fiel, faz tudo certinho. Gente, eu me lembro, a Paty e o Xande estão aqui, eles vão lembrar disso também, quando nós éramos criança, nosso pai tinha um fusquinha velho. Pensa, um fusquinha, a gente andava e o fusquinha estourava. Eu não sei o que é aquilo. O seu estoura, Rodrigo? Não, né? O meu pai acelerava o fusca, fazia assim, ó. Pá! E aí, gente, até os cachorros da rua pulavam. E quando a minha mãe ia levar a gente para a escola de fusca, eu pensava, meu Deus do céu, esse fusca vai estourar bem na porta da escola. Que vergonha que eu vou passar. Eu falava, mãe, para aqui mais longe. Já viu o menino tem vergonha? E o fusca ia, pei, 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 dando tiro, gente. Aí sabe o que meu pai fazia? Ele trabalhava numa empresa de pesquisa agropecuárias, inclusive eles estão viajando lá para o sul, beijo, eles devem estar online aqui assistindo a gente. Saudade, vem embora logo, já chega, tá bom, né? Eles voltam na quarta, orem pelo retorno deles. Estão aproveitando a família lá, lindo, lindo. Estão com a nossa irmã que mora lá, o nosso cunhado. E aí o meu pai trabalhava num departamento de compras da empresa. E ele ficava com o carro, eu lembro que era um Gol. Às vezes um Gol, mas carro zerinho, gente. Naquela época Gol era top. E aí o meu pai ficava a semana inteira com o carro lá em casa. E aí a gente tinha que fazer alguma coisa à noite, eu pensava assim, o pai não vai pegar o fuscão que dá tiro. Pai, vamos sair no Gol? O meu pai dizia, não. O carro da empresa é para trabalhar só para a empresa. Gente, que recado poderoso que ele passou para a gente. Eu sou fiel ao meu patrão. Ele trabalhava num órgão público. Você sabe que não tem tanta fiscalização assim no órgão público. Talvez ele poderia sair no carro à noite, ninguém ia falar nada. Mas ele não tirava da garagem. Por quê? Eu sou fiel àquilo que foi combinado. Gente, isso traz prosperidade. Meu pai nunca foi rico. Nós nunca fomos ricos. Mas sempre fomos prósperos, felizes, abençoados. Então é essa a bênção que Deus tem para a tua vida. Quem recebe, diga amém. Agora tem uma palavra para quem é patrão também.
Colossenses 4:1. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Patrão, patroa, não vai adiantar nada você ser fiel a Deus, mas você não tratar com fidelidade e honra quem trabalha com você. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis e honrarmos quem nos serve. Então, quando chegar no fim do ano, pega essa palavra de fé. No final do ano você vai fechar o faturamento da tua empresa e ele vai estar assim, lá em cima. Você vai faturar muito em 2025. Você vai fechar com superávit. Você vai crescer em nome de Jesus, amém, gente? Aí sabe o que você faz nessa hora, bênção? Não pega aquele frango que parece um rato desnutrido, não, e aquele arroz de terceira e dá uma cesta para os teus funcionários. Para com isso, isso é miséria. Aumenta o salário deles. Compartilhe os lucros da tua empresa com eles. Honra quem te serve. Abençoe pessoas, isso é fidelidade. Pense sobre aumento de salário. Tem patrão que o funcionário trabalha com ele 10 anos e ele nunca pensou, pastor, mas ele nunca pediu. Como nunca pediu, criatura? Honre, seja fiel, trate com amor. Vai ter um acerto, vai demitir a pessoa, paga certinho. Pelo amor de Deus, vamos honrar pessoas da mesma forma que nós honramos Deus, com seriedade, pondo o coração, tratando certinho, gente. Não dá para prosperar se quebrar esses princípios. Você está vendo como eu não estou falando de dinheiro aqui hoje somente? De coisas que envolvem isso tudo. E se a gente não praticar, a gente não chega nesse lugar chamado prosperidade que Deus tem para nós. E por último, e alguns aqui essa hora vão fechar a cara e vão achar ruim, mas eu não estou nem aí porque está na Bíblia. A Bíblia nos ensina a sermos fiéis nos nossos impostos do governo. Posso ouvir um aleluia? Silêncio de morte no ambiente. Está na Bíblia, gostando ou não? Romanos 13, 6 e 7. Paulo escreveu: é por isso também que vocês pagam impostos. Depois lê o texto todo em casa. Porque as autoridades são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Paguem a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Sabe o que eu entendo nesse texto? Que as autoridades, segundo a Bíblia, são ministros de Deus. Pastor, desculpa, mas o Lula não é um ministro de Deus. Ou, talvez você diga, o Bolsonaro não foi um ministro de Deus. Preste atenção. O povo tem o governo que merece. Isso é uma realidade. Então não cabe a nós nos rebelarmos quanto a isso. O que Paulo está dizendo aqui? Paguem o que lhe é devido. Aí ele vai dizer: a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto. Porque qual é a realidade aqui? Na realidade judaica, tributo era um imposto anual. E imposto era aquele do cotidiano mesmo. Tem que fazer isso. É lei, é legal, é bíblico. Faça. Pastor, mas eu não concordo. Pastor, esse governo não é digno do meu respeito. Aí é outra história. Você está vendo aqui o que Paulo disse? A quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Talvez você acredite que o governo do Luiz Inácio Lula da Silva não mereça o teu respeito. Ok. Talvez você acredite que não merece a tua honra. Ok, mas imposto é lei. Não dá para quebrar isso. Não dá para fugir disso. Pastor, mas os impostos no Brasil são a maior carga tributária do planeta. Eu não concordo, eu também não. Pastor, é indecente o que eles fazem com os nossos impostos. Também acho. Mas isso não me dá o direito de quebrar um princípio bíblico. Eu não vou consertar o Brasil não pagando imposto. Eu não vou consertar o Brasil ficar falando mal do governante e me rebelando. Como que eu conserto isso? Pelas formas legais. Entre para a política. Envolva, influencie pessoas. Nessa semana retrasada, o Jamie aqui da nossa comunidade fez algo lindo.
Nós elegemos ele vereador por Aparecida. Um dia ele foi num cais aqui do Jardim Nova Era, chegou lá, tinham 5 médicos escalados no plantão e só um atendendo. O que o Jamie fez? Tocou o terror, filmou. Aonde estão os médicos? As pessoas estão morrendo na fila, estão sofrendo. Com 15 minutos, os 5 médicos apareceram. Estão tocando o terror em cima do Jamie agora. Ele me ligou, falou: pastor, estou sofrendo aqui. Falei: vamos orar, querido, por você. Fica firme, Deus te pôs aí para isso. É assim que a gente muda a realidade do Brasil. Não consigo mudar, coloca alguém lá que pode mudar, ou então eu vou lá e faço diferença. O imposto que é pago para a saúde tem que ser usado. A gente vai cobrar de outra forma, mas não é sonegando imposto, não é se rebelando. Isso não é bíblico, isso não vai gerar prosperidade para nós, goste você ou não. Ah, pastor, mas tem um tanto de coisa. Tem, mas eu não posso cuidar do que os outros fazem, eu cuido do que eu faço. Empresário não sonega imposto, não acha um jeitinho na contabilidade para fazer rolo, sabe? Não faça, não pegue esse caminho, isso é diabólico, que vai roubar a tua prosperidade. Então eu termino te dizendo: prosperidade não é um evento, é um estilo de vida. Você pode repetir comigo? Diga: prosperidade não é um evento, é um estilo de vida. E esse estilo de vida vai ser sustentado por esse tripé: trabalho, administração e fidelidade. Eu profetizo que a prosperidade florescerá na tua vida, vai abençoar você e vai abençoar todos que te cercam. A banda pode subir, por favor? O esboço dessa palavra já está no nosso aplicativo. Eu te dou um conselho: baixe lá, leia de novo, ouça essa palavra que ficou gravada no YouTube. Faz o seguinte: você maratona Netflix, pega essa semana e maratona a palavra de semana passada seguida dessa. Ouçam as duas, ore e diga: Deus, me ajuda a viver isso. A tua história vai mudar, e vai mudar para melhor, porque isso é Bíblia. Gente, a maior tristeza do nosso coração é quando um pai de família nos procura e fala assim: pastor, eu perdi tudo que eu tinha. Pastor, eu estou falido. Pastor, minha vida está arrebentada, eu estou sofrendo. Pessoas chegando a pensar em suicídio, ou até tentando isso, porque as finanças arrebentam a vida de pessoas. Nós não queremos isso, gente. Por isso que a gente está te ensinando. Ah, pastor, eu acho que você está falando aí porque vocês estão querendo nosso dinheiro. Ah, por favor, se você até hoje não entrou com dinheiro aqui nessa comunidade, ela já viveu sem isso até agora, 23 anos. Você acha mesmo que a gente está fazendo isso por isso? Não. É claro que quanto mais você for fiel aqui, mais a gente tem coisa para fazer e projeto. Mas é para o teu bem, é por causa do teu coração. Nós queremos que todos sejam felizes, prósperos, abundantes. E essa música que a gente vai cantar agora tem tudo a ver com isso. A bênção na minha vida e a partir da minha vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus para a gente receber isso? Cante, mas cante com fé, cante com alegria, cante com o teu coração. A bênção do Senhor está sobre você.